A Ilustre Casa de Ramírez, de Eça de Queiroz. Desde as 4 horas da tarde, no calor e silêncio do domingo de junho, o fidalgo da torre, em chinelos, com uma quinzena de linho envergada sobre a camisa de chita cor-de-rosa, trabalhava. Quinzena, espécie de casaco. Gonçalo Mendes Ramírez, que naquela sua velha aldeia de Santa Irineia e na vila vizinha, a aciada e vistosa Vila Clara, e mesmo na cidade, em Oliveira, todos conheciam pelo fidalgo da torre. Trabalhava numa novela histórica, A Torre de Dom Ramírez, destinada ao primeiro número dos Anais de Literatura e de História, revista nova fundada por José Lúcio Castanheiro, seu antigo camarada de Coimbra, nos tempos do cenáculo patriótico em Casa das Severinas. A livraria, clara e larga, escaiolada de azul, com pesadas estantes de pau preto onde repousavam no pó e na gravidade das lombadas de carneira, grossos folhos de convento e de foro, respirava para o pomar por 2 janelas, uma de peitoril e poiais de pedra almofadados de veludo, outra mais rasgada, de varanda, frescamente perfumada de madressilva, que se enroscava nas grades. Escaiolada, revestida com uma substância chamada escaiola, feita de gesso e cola. Diante dessa varanda, na claridade forte, pousava a mesa imensa de pés torneados, coberta com uma colcha desbotada de damasco vermelho e atravancada nessa tarde pelos rijos volumes da História Genealógica, todo o vocabulário de Bluteau, tomos soltos do Panorama e ao canto em pilha as obras de Walter Scott, sustentando um copo cheio de cravos amarelos. E daí, de sua cadeira de couro, Gonçalo Mendes Ramírez, pensativo diante das tiras de papel ao maço, roçando pela testa a rama da pena de pato, avistava sempre a inspiradora de sua novela, a torre, a antiquíssima torre, quadrada e negra sobre os limoeiros do pomar que em redor crescera, com uma pouca dera no cunhal rachado, as fundas frestas gradeadas de ferro, as ameias e a miradoura bem cortadas no azul de junho, robusta sobrevivência do passo acastelado, da falada honra de Santa Irineia, solar dos Mendes Ramírez, desde os meados do século X. Gonçalo Mendes Ramírez, como confessava esse severo genealogista, o morgado de Cidadelle, era certamente o mais genuíno e antigo fidalgo de Portugal. Raras famílias, mesmo cuevas, poderiam traçar a sua ascendência por linha varonil e sempre pura até aos vagos senhores que entre Douro e Minho mantinham castelo e terra murada, quando os barões francos desceram com pendão e caldeira na hoste do Bourguignon. Caldeira. Levada junto ao pendão, era a insígnia do senhor rico que podia manter e sustentar gente de guerra. Bourguignon. Trata-se do conde Dom Henrique, cavaleiro da Borgonha, que veio para a Península Ibérica com seu primo Raimundo, talvez em busca de oportunidades de ilustrar seu nome nas lutas contínuas que se travavam contra os mouros na Península. Casando-se com a filha de Dom Afonso VI de Leão, começou a governar o condado portucalense em fins de 1904 ou princípios de 1905, segundo Alexandre Herculano, História de Portugal, tomo 1, página 194. E os Ramírez entroncavam limpidamente a sua casa por linha pura e sempre varonil no filho do conde Nuno Mendes, aquele agigantado Ordonho Mendes, senhor de Treixedo e de Santa Irineia, que casou em 1967 com Dona Euduara, condessa de Carrion, filha de Bermudo o Gotoso, rei de Leão. Mais antigo na Espanha que o condado portucalense, nota, antigo distrito da província de Galiza e com esta parte integrante do Reino de Leão. O seu centro era Portucale, povoação situada estrategicamente perto da Foz do Douro e dos territórios dominados pelos muçulmanos. Entregue a Henrique de Borgonha por Afonso VI de Leão, quando do casamento do cavaleiro Bourguignon com a infanta Dona Tareja, o condado desenvolvesse para o sul, reconquistando as terras em poder dos mouros, e veio a dar origem ao reino de Portugal e à sua primeira dinastia. Rijamente como ele, crescera e se afamara o solar de Santa Irineia, resistente como ele às fortunas e aos tempos. E depois, em cada lance forte da história de Portugal, sempre um Mendes Ramírez avultou grandiosamente pelo heroísmo, pela lealdade, pelos nobres espíritos. Um dos mais esforçados da linhagem, Lourenço, por alcunha, o Cortador, Colasso de Afonso Henriques, Colasso, irmão de leite, com quem, na mesma noite, para receber a pranchada de cavaleiro, pancada com a espada de prancha no ato da sagração de um cavaleiro, velar as armas na sé de Zamora.
Aparece logo na Batalha d'Orique, onde também avista Jesus Cristo sobre finas nuvens de ouro, pregado numa cruz de 10 côvados. No centro de Tavira, Martim Ramírez, freire de Santiago, frade, membro de uma ordem religiosa, arromba a golpes de acha um postigo da couraça, rompe por entre as cimitarras que lhe tecem as 2 mãos e surde na quadrela da torre Albarrán, com os 2 pulsos a esguichar sangue, bradando alegremente ao mestre: Dom Paio Pérez, Tavira é nossa, real, real por Portugal. O velho Egas Ramírez, fechado na sua torre, com a levadiça erguida, as barbacãs erriçadas de frecheiros, muros baixos que ficam adiante das muralhas e serviam para defender o fosso. Erriçadas. Nesta e em outras obras suas, essa de Queiroz dá preferência à forma com RR, razão por que a mantivemos. Nega acolhida a el-rei Dom Fernando e Leonor Teles, que corriam o norte em folgares e caçadas, para que a presença da adúltera não macule a pureza extreme do seu solar. Leonor Teles. Dom Fernando, 1345-1383, nono rei de Portugal, filho e sucessor de Dom Pedro I, tornaram-se célebres seus amores com Leonor Teles, mulher de João Lourenço da Cunha, que provocaram a insatisfação da nobreza e do povo. Por não deixar herdeiro varão, extinguiu-se com ele a dinastia de Borgonha. De Dom Fernando diz Fernão Lopes: reinou o infante Dom Fernando, primogênito, filho de el-rei Dom Pedro, depois de sua morte, havendo então de sua idade 22 anos e 7 meses e 18 dias. Mancebo valente, ledo e namorado, amador de mulheres e achegador a elas. Em Aljubarrota, batalha que assegurou a Dom João Mestre de Avisa a posse definitiva da coroa portuguesa em face das pretensões de Dom João I de Castela, que queria para sua esposa, Dona Beatriz, é um dos feitos mais importantes da história de Portugal, seja pela sua significação histórica, seja pela lendária bravura com que os portugueses, comandados por Nuno Álvares Pereira, derrotaram os castelhanos em número consideravelmente superior. A batalha travou-se na tarde de 14 de agosto de 1385 em Cumieira de Aljubarrota, entre Alcobaça e Leiria. No local ergue-se hoje o famoso mosteiro de Santa Maria da Batalha. Em Aljubarrota, Diogo Ramírez, o trovador, desbarata um troço de besteiros, mata o adiantado mor de Galiza e, por ele, não por outro, cai derribado o pendão real de Castela, em que ao fim da lide seu irmão d'armas, Dom Antão da Almada, se embrulhou para o levar, dançando e cantando, ao mestre Davis. Sob os muros d'Arzila, Praça de Marrocos, conquistada por Dom Afonso V em 1471, combatem magnificamente 2 Ramírez, o idoso Sueiro e seu neto Fernão, e diante do cadáver do velho, trespassado por 4 virotes, estirado no pátio da Alcáçova, ao lado do corpo do conde de Marialva, Afonso V arma juntamente cavaleiro e príncipe seu filho e Fernão Ramírez, murmurando entre lágrimas: Deus vos queira tão bons como esses que aí jazem. Mas eis que Portugal se faz aos mares, e raras são então as armadas e os combates do Oriente, em que se não esforce um Ramírez, ficando na lenda trágico-marítima aquele nobre capitão do Golfo Pérsico, Baltazar Ramírez, que, no naufrágio da Santa Bárbara, reveste a sua pesada armadura e, ao castelo de proa, hirto, se afunda em silêncio com a nau que se afunda encostado à sua grande espada. Em Alcácer Quibir, batalha travada em 1578 entre os marroquinos, comandados por Muley Abd al-Malik, e os portugueses, comandados por Dom Sebastião. Embora os portugueses tivessem obtido algumas vantagens no início, os marroquinos acabaram por destroçar o exército português. Dom Sebastião foi morto e seu cadáver nunca foi encontrado. Em Alcácer Quibir, onde 2 Ramírez, sempre ao lado de el-rei, encontram morte soberba, o mais novo, Paulo Ramírez, pajem do Guião, nem leso nem ferido, mas não querendo mais vida, pois que el-rei não vivia, colhe um ginete solto, apanha uma acha d'armas e, gritando: Vai-te, alma, que já tarda servir a teu senhor, entra na chusma mourisca e para sempre desaparece. Sob os Filipes, especificamente Filipe II, Filipe III e Filipe IV, reis de Espanha que reinaram sobre Portugal durante o período de união das 2 coroas ibéricas.
Sob os Filipes, os Ramírez amuados bebem e caçam em suas terras, reaparecendo com os Braganças. A dinastia de Bragança começa a reinar com a Restauração em 1640, depois de 60 anos de domínio espanhol. O primeiro rei da dinastia foi Dom João IV e o último, Dom Manuel II, deposto em 1910 com a proclamação da República. Reaparecendo com os Braganças, um Ramírez, Vicente, governador das armas dentre Mouro e Minho por Dom João IV, mete a Castela, destroça os espanhóis do conde de Benavente e toma Fuente Guiñal, a cujo furioso saque preside da varanda de um convento de franciscanos, em mangas de camisa, comendo talhadas de melancia. Já porém, como a nação, degenera a nobre raça. Álvaro Ramírez, valido de Dom Pedro II, brigão façanhudo, atordou a Lisboa com arruaças, furta a mulher de um vedor da fazenda que mandara matar a pauladas por pretos, incendeia em Sevilha, depois de perder 100 dobrões, uma casa de tavolagem, e termina por comandar uma urca de piratas na frota de Murat, o maltrapilho. No reinado do Sr. Dom João V, Nuno Ramírez brilha na corte, ferra as suas mulas de prata e arruína a casa celebrando suntuosas festas de igreja, em que canta no coro vestido com o hábito de irmão terceiro de São Francisco. Outro Ramírez, Cristóvão, presidente da Mesa de Consciência e Ordem, alcovita os amores del rei Dom José I com a filha do prior de Sacavém. Pedro Ramírez, provedor e feitor mor das alfândegas, ganha fama em todo o reino pela sua obesidade, a sua chalaça, as suas proezas de glutão no passo da bem posta com o arcebispo de Tessalônica. Inácio Ramírez acompanha Dom João VI ao Brasil como reposteiro mor, negocia em negros, volta com um baú carregado de peças de ouro que lhe rouba um administrador, antigo frade capuchinho, e morre no seu solar da cornada de um boi. O avô de Gonçalo, Damião, doutor liberal dado às musas, desembarca com Dom Pedro no Mindelo, compõem as empoladas proclamações do partido, fundam um jornal, o Antifrade, e depois das guerras civis, arrastam uma existência reumática em Santa Ireneia, embrulhado no seu capotão de briche, traduzindo para vernáculo, com um lexicon e um pacote de Simonte, as obras de Valérios Flacos. Simonte. Tabaco de primeira folha. Valérios Flacos, poeta latino do século I a.C., autor do poema Argonáutica, que narra as aventuras de Jasão e dos argonautas em busca do velocino de ouro. O pai de Gonçalo, ora regenerador, ora histórico. Os partidos regenerador e histórico surgiram do movimento de 1851 chamado de Regeneração. Os regeneradores eram moderados que se contentavam com reformas liberais atenuadas. Os históricos defendiam a necessidade de reformas radicais na política e na administração. O pai de Gonçalo, ora regenerador, ora histórico, vivia em Lisboa no Hotel Universal, gastando as solas pelas escadarias do Banco Hipotecário e pelo lajedo da Arcada, até que um ministro do reino, cuja concubina, curista de São Carlos, ele fascinara, o nomeou, para o afastar da capital, governador civil de Oliveira. Gonçalo, esse era bacharel formado com um R no terceiro ano. Abreviatura de reprovação. No segundo ano, levaria um R se não fosse tão conhecido e rico. E nesse ano, justamente, se estreou nas letras Gonçalo Mendes Ramírez, com seu companheiro de casa, José Lúcio Castanheiro, algarvio muito magro, muito macilento, de enormes óculos azuis, a quem Simão Craveiro chamava o Castanheiro Patriotinheiro, fundaram um semanário, A Pátria, com o alevantado intento, afirmava sonoramente o prospecto, de despertar não só na mocidade acadêmica, mas em todo o país, do Cabo Cileiro ao Cabo de Santa Maria, um amor tão arrefecido das belezas, das grandezas e das glórias de Portugal. Devorado por essa ideia, a sua ideia, sentindo nela uma carreira, quase uma missão, Castanheiro, incessantemente, com ardor teimoso de apóstolo, clamava pelos botequins da Sofia, pelos claustros da universidade, pelos quartos dos amigos entre a fumaça dos cigarros, a necessidade, caramba, de reatar a tradição, de desatulhar, caramba, Portugal da aluvião do estrangeirismo. Como o semanário apareceu regularmente durante 3 domingos e publicou realmente estudos recheados de grifos e citações sobre as capelas da batalha, a tomada de Ornus, a embaixada de Tristão da Cunha, começou logo a ser considerado uma aurora, ainda pálida mas segura, de renascimento nacional.
E alguns bons espíritos da academia, sobretudo os companheiros da casa do Castanheiro, os três que se ocupavam das coisas do saber e da inteligência, porque dos três restantes um era homem de cacete e forças, o outro guitarrista e o outro premiado, passaram, aquecidos por aquela chama patriótica, a esquadrinhar na biblioteca, nos grossos tomos nunca dantes visitados de Fernão Lopes, de Rui de Pina da Zurara, proezas e lendas, só portuguesas, só nossas, como suplicava o Castanheiro, que refizessem à nação abatida uma consciência da sua heroicidade. Assim crescia o cenáculo patriótico da Casa das Severinas. E foi então que Gonçalo Mendes Ramírez, moço muito afável, esvelto e louro, de uma brancura sã de porcelana, com os finos e risonhos olhos que facilmente se enterneciam, sempre elegante e apurado na batina e no verniz dos sapatos, apresentou ao Castanheiro, num domingo depois do almoço, 11 tiras de papel intituladas Dona Guiomar. Nela se contava a velhíssima história da castelã, que enquanto longe nas guerras do ultramar o castelão barbudo e cingido de ferro atira a acha d'armas às portas de Jerusalém, recebe ela na sua câmara, com os braços nus, por noite de maio e de lua, o pajem de anelados cabelos. Depois ruge o inverno, o castelão volta, mais barbudo, com um bordão de romeiro. Pelo vílico do castelo, o homem espreitador e de amargos sorrisos conhece a traição, a mácula no seu nome tão puro, honrado em todas as Espanhas. E ai do pajem, ai da dama, logo os sinos tangem afinados. Já no patim da Alcáçova, o verdugo de capuz escarlate espera encostado ao machado entre 2 cepos cobertos de panos de dó. E no final choroso da Dona Guiomar, como em todas essas histórias do romanceiro de amor, também brotavam rente as 2 sepulturas, escavadas no ermo, 2 roseiras brancas a que o vento enlaçava os aromas e as rosas. De sorte que, como notou José Lúcio Castanheiro coçando pensativamente o queixo, não ressaltava nesta Dona Guiomar nada que fosse só português, só nosso, abrolhando do solo e da raça. Mas esses amores lamentosos passavam num solar de ribacoa. Os nomes dos cavaleiros, Remariques, Ordonho, Froilas, Gutierrez, tinham um delicioso sabor godo. Em cada tira ressoavam bravamente os genuínos Bofé. A boa-fé, interjeição arcaica. Apesar de ter sido sempre um inimigo de arcaísmos, essa de Queiroz, em suas incursões pela Idade Média, vai usá-los forçosamente numa função evocadora do ambiente. Assim, a novela que Gonçalo vai escrever é repleta de palavras arcaicas e termos desusados. Mentes pela gorja. Mentes pela gorja. Expressão arcaica com que se acusa um mentiroso. Mentiu pela gorja como um perro judeu, replicou Frei Roy. Alexandre Herculano, Lendas e Narrativas. Arranhas por Foro de Espanha. 3, 101, 28ª edição, Lisboa. Pajem, o meu murzelo. E através de toda esta vernaculidade circulava uma suficiente turba de cavalariços com saios alvadios, beguinos sumidos na sombra das cógulas, ovençais, sopesando fartas bolsas de couro, uchões espotejando néreos lombos de cerdo. Beguinos, frades mendicantes. Cógulas, cógula ou cúgula, espécie de túnica larga dos religiosos e freiras monacais. Ovençais, oficiais cobradores de rendas. Uchões, chefe da ucharia, casa da guarda das aves e carnes. A novela, portanto, marcava um salutar retrocesso ao sentimento nacional. E depois, acrescentava o Castanheiro, este velhaco do Gonçalinho surde com o estilo terso, másculo, de boa cor arcaica. Óptima cor arcaica. Lembra até o bobo, o monge de Cister. Romances históricos de Alexandre Herculano, 1810-1877. A Guiomar realmente é uma castelã vaga da Bretanha ou da Aquitânia, mas no vílico, mesmo no castelão, já transparecem portugueses, bons portugueses de fibra e d'alma, dentre Douro e Cávado. Sim, senhor, quando Gonçalinho se enfronhar dentro do nosso passado, das nossas crônicas, temos enfim nas letras um homem que sente bem o torrão, sente bem a raça. Dona Guiomar encheu 3 páginas da Pátria. Neste domingo, para celebrar a sua entrada na literatura, Gonçalo Mendes Ramírez pagou aos camaradas do cenáculo e a outros amigos uma ceia, onde foi aclamado, logo depois do frango com ervilhas, quando os moços do Camolino, esbaforidos, renovaram as garrafas de colares como
o nosso Walter Scott. Ele, de resto, anunciara já com simplicidade um romance em 2 volumes, fundado nos anais da sua casa, num rude feito de sublime orgulho de Tructezindo Mendes Ramírez, o amigo e alferes-mor de Dom Sancho I. Dom Sancho I, segundo rei de Portugal, filho de Dom Afonso Henriques, a quem sucedeu com a idade de 31 anos. Estendeu seu domínio até o sul do Algarve, conquistando terras em poder dos mouros, Alvor, Silves, Albufeira, Lagos, Portimão, Monchique, etc., e ampliando seu título para Rei de Portugal e dos Algarves. Por temperamento, por aquele saber especial de trajes e alfaias que revelara na Dona Guiomar, até pela antiguidade da sua linhagem, Gonçalinho parecia gloriosamente votado a restaurar em Portugal o romance histórico. Possuía uma missão e começou logo a passear pela calçada, pensativo, com o gorro sobre os olhos, como quem anda reconstruindo o mundo. No ato desse ano, levou o R. Quando regressou das férias para o 4º ano, já não refervia na Rua da Matemática o cenáculo ardente dos patriotas. O castanheiro formado vegetava em Vila Real de Santo Antônio. O emprego do verbo vegetar em sentido figurado adquire uma intensidade irônica quando lembramos que castanheiro é originariamente o nome de um vegetal. Com ele desaparecera a pátria, e os moços zelosos que na biblioteca esquadrinhavam as crônicas de Fernão Lopes e de Azurara, desamparados por aquele apóstolo que os levantava, recaíam nos romances de Georges Onet e retomaram à noite o taco nos bilhares da Sofia. Georges Onet, romancista francês, 1848-1918. Iniciou em 1877 a publicação de uma série de romances sob o título geral de Batalhas da Vida. Gonçalo voltava também mudado, de luto pelo pai que morrera em agosto com a barba crescida, sempre afável e suave, porém mais grave, averso às ceias e a noites errantes. Tomou um quarto no Hotel Mondego, onde o servia de gravata branca um velho criado de Santa Ireneia, o Bento, e os seus companheiros preferidos foram 3 ou 4 rapazes que se preparavam para a política, folheavam atentamente o Diário das Câmaras, conheciam alguns enredos da corte, proclamavam a necessidade de uma orientação positiva e de um largo fomento rural. Consideravam como leviandade reles e jacobina a irreverência da academia pelos dogmas. Jacobina. Radical, exaltado. A palavra originou-se do francês jacobin. Durante a Revolução Francesa, o grupo radical reunia-se no convento de São Tiago, Sanctus Jacobus, em Paris. E mesmo passeando ao luar no Choupal, bosque aprazível de Coimbra, à margem do Mondego, muito frequentado pelos namorados que aí vão fazer serenata, ou no Penedo da Saudade, jardim coimbrão em declive, donde se desfruta a magnífica vista da cidade. Foi outrora muito frequentado por estudantes e poetas, alguns dos quais aí deixaram em placas de mármore os seus versos. Discorriam com ardor sobre os 2 chefes de partido, o Brás Victorino, o homem novo dos regeneradores, e o velho barão de São Fulgêncio, chefe clássico dos históricos. Inclinado para os regeneradores porque a regeneração lhes representava tradicionalmente ideia de conservantismo, de elegância culta e de generosidade, Gonçalo frequentou então o Centro Regenerador da Couraça, onde aconselhava à noite, tomando chá preto, o fortalecimento da autoridade da coroa e uma forte expansão colonial. Depois, logo na primavera, desmanchou alegremente esta gravidade política e ainda tresnoitou na taberna do Camolino, em bacalhoadas festivas, entre o estridor das guitarras. Mas não aludiu mais ao seu grande romance em 2 volumes, e ou recuara ou se esquecera da sua missão de arte histórica. Realmente só na Páscoa do 5º ano retomou a pena para lançar na Gazeta do Porto, contra um seu patrício, o Dr. André Cavaleiro, que o Ministério do São Fulgêncio nomeara governador civil de Oliveira, 2 correspondências muito acerbas, de um rancor intenso e pessoal, a ponto de chasquear a feroz bigodeira negra de sua excelência. Assinara Juvenal, como outrora o pai, quando publicava comunicados políticos de Oliveira nessa mesma Gazeta do Porto, jornal amigo, onde um Vilar Mendes, seu remoto parente, redigia a revista estrangeira. Mas lera aos amigos no centro os 2 botes decisivos que atirariam o senhor Cavaleiro abaixo do seu cavalo, e um desses moços sérios, sobrinho do bispo de Oliveira, não disfarçou o seu assombro. — Oh, Gonçalo,
Eu sempre pensei que você e o cavaleiro eram íntimos. Se bem me lembro, quando você chegou a Coimbra para os preparatórios, viveu na casa do cavaleiro, na rua de São João. Pois não há uma amizade tradicional quase histórica entre Ramires e cavaleiros? Eu pouco conheço Oliveira, nunca andei para os vossos sítios, mas até creio que Corinde, a quinta do cavaleiro, pega com Santa Ireneia. E Gonçalo enrugou a face, a sua risonha e lisa face, para declarar secamente que Corinde não pegava com Santa Ireneia, que entre as duas terras corria muito justificadamente a ribeira do Coice, e que o senhor André Cavaleiro, e sobretudo o cavalo, era um animal detestável que pastava na outra margem. O sobrinho do bispo saudou e exclamou: "Sim, senhor, boa piada." Uns anos depois da formatura, Gonçalo foi a Lisboa por causa da hipoteca da sua quinta de Praga, junto a Lamego, que certo foro anual de 10 réis e meia galinha, devido ao abade de Praga, andava empecendo terrivelmente nos conselhos do banco hipotecário. E também para conhecer mais estreitamente o seu chefe, o Brás Victorino, mostrar lealdade e submissão partidária, colher algum fino conselho de conduta política. Ora, uma noite, voltando de jantar em casa da velha marquesa de Louredo, a tia Louredo, que morava a Santa Clara, esbarrou no Rocio com José Lúcio Castanheiro. Rocio, uma das principais praças de Lisboa, oficialmente denominada Praça de Dom Pedro IV. Então, empregado no Ministério da Fazenda, na repartição dos próprios nacionais. Mais defecado, mais macilento, com os óculos mais largos e mais tenebrosos, o Castanheiro ardia todo, como em Coimbra, na chama da sua ideia, a ressurreição do sentimento português. Defecado, magro, abatido. O Castanheiro ardia todo. Observe-se o jogo de palavras baseado na bissemia de castanheiro, nome de homem e nome de madeira usada para o fogo, e arder, fazer chamas e sentir fervor e entusiasmo. E agora, alargando as proporções condignas da capital plano da pátria, labutava devoradamente na criação de uma revista quinzenal de 70 páginas com capa azul, Os Anais de Literatura e de História. Era uma noite de maio, macia e quente. E passeando ambos em torno das fontes secas do Rocio, Castanheiro, que sobraçava um rolo de papel e um gordo fólio encadernado em bezerro, depois de recordar as cavaqueiras geniais da Rua da Misericórdia, de maldizer a falta de intelectualidade de Vila Real de Santo Antônio, voltou sofregamente à sua ideia e suplicou a Gonçalo Mendes Ramírez que lhe cedesse, para os anais, esse romance que ele anunciara em Coimbra sobre o seu avoengo Tructezindo Ramírez, alferes-mor de Sancho I. Gonçalo, rindo, confessou que ainda não começara essa grande obra. "Ah!" murmurou Castanheiro, estacando com os negros óculos sobre ele, duros e desconsolados. "Então você não persistiu? Não permaneceu fiel à ideia?" Encolheu os ombros, resignadamente, já acostumado, através da sua missão, a estes desfalecimentos do patriotismo. Nem consentiu que Gonçalo, humilhado perante aquela fé que se mantivera tão pura e servidora, aludisse como desculpa ao inventário laborioso da casa depois da morte do papá. Bem, acabou. Procrastinare lusitanum est. Adiar é próprio do português. Trabalhe agora no verão. Para portugueses, menino, o verão é o tempo das belas fortunas e dos rijos feitos. No verão nasce no Nálvares, no Bom Jardim. No verão se vence a Jubarrota. No verão chega o Gama Índia. E no verão vai o nosso Gonçalo escrever uma novelazinha sublime. De resto, os anais só aparecem em dezembro, caracteristicamente no 1º de dezembro. A data de 1º de dezembro é das mais significativas da história de Portugal. Dessa data, em 1640, inicia-se a restauração do trono português depois de 60 anos de domínio espanhol. E você, em 3 meses, ressuscita o mundo. Sério, Gonçalo Mendes. É um dever, um santo dever, sobretudo para os novos, colaborar nos anais. Portugal, menino, morre por falta de sentimento nacional. Nós estamos imundamente morrendo do mal de não ser portugueses. Parou, ondeou o braço magro, como a correia de um látego, num gesto que assoltava ao Rocio, a cidade, toda a nação. Sabia o amigo Gonçalinho o segredo desta borracheira sinistra? É que, dos portugueses, os piores desprezavam a pátria, e os melhores ignoravam a pátria. O remédio? Revelar Portugal, vulgarizar Portugal. Sim, amiguinho, organizar, com estrondo, o reclamo de Portugal, de modo que todos os conheçam, ao menos como se conhece o xarope peitoral de James, hein? E que todos o adotem, ao menos como se adotou o sabão do Congo, hein? E conhecido, adotado, que todos o amem, enfim, nos seus heróis, nos seus feitos,
mesmo nos seus defeitos, em todos os seus padrões e até nas veras pedrinhas das suas calçadas. Para esse fim, o maior a empreender nesse apagado século da nossa história, fundava ele os anais, para berrar, para atroar Portugal aos bramidos sobre os telhados, com a notícia inesperada da sua grandeza. E aos descendentes dos que outrora fizeram o reino, incumbia mais que aos outros o cuidado piedoso de o refazer. Como? Reatando a tradição, caramba! Assim vocês. Por essa história de Portugal, fora, vocês são uma enfiada de Ramírez de toda a beleza. Mesmo o desembargador, o que comeu numa ceia de Natal 12 leitões, é apenas uma barriga. Mas que barriga! Há nela uma pujança heróica que prova a raça mais forte do que promete a força humana, como disse Samões. 12 leitões, caramba! Até enternece. E os outros Ramírez, o de Silves, o de Aljubarrota, os de Arzila, os da Índia. O de Silves, capital da província muçulmana de Shenshir ou Alfagar, na atual província do Algarve, centro de grande atividade artística e literária, e um dos baluartes da dominação moura na península. Foi conquistada em 1189 por Sancho I, auxiliado por cruzados ingleses, alemães e galegos. E os 5 valentes de quem você talvez nem saiba que morreram no Salado? Salado, batalha travada em 1340 às margens do rio Salado, em Espanha, pelas forças aliadas de Afonso XI de Castela e Afonso IV de Portugal contra os mouros de Granada e Marrocos. Pois bem, ressuscitar esses varões e mostrar neles a alma façanhuda, o querer sublime que nada verga, é uma soberba lição aos novos. Tonifica, caramba! Pela consciência que renova de termos sido tão grandes, sacode este xoxo consentimento nosso em permanecermos pequenos. É o que eu chamo reatar a tradição. E depois feito por você próprio, Ramírez. Que chique! Caramba, que chique! É um fidalgo, o maior fidalgo de Portugal, que, para mostrar a heroicidade da pátria, abre simplesmente, sem sair do seu solar, os arquivos da sua casa, velha de mais de 1000 anos. É de rachar. E você não precisa fazer um grosso volume, nem um romance muito desenvolvido, está na índole militante da revista. Basta um conto de 20 ou 30 páginas. Está claro, os anais, por hora, não podem pagar. Também você não precisa. E que diabo, não se trata de pecúnia, mas de uma grande renovação social. E depois, menino, a literatura leva a tudo em Portugal. Eu sei que o Gonçalo, em Coimbra, ultimamente frequentava o Centro Regenerador. Pois, amigo, de folhetim em folhetim se chega a São Bento. São Bento, Palácio de Lisboa, onde tem a sede a Assembleia Nacional. A pena agora com a espada outrora edifica reinos. Pense você nisto. E a Deus, que ainda hoje tenho de copiar para a letra cristã este estudo do Henriques sobre Ceilão. Você não conhece o Henriques? Não conhece. Ninguém conhece. Pois quando na Europa, nessas grandes academias da Europa, há uma dúvida sobre a história ou a literatura singalesa, gritam para cá, para os Henriques. Abalou agarrado ao seu rolo e ao seu tomo, e Gonçalo ainda o avistou na porta e claridade da tabacaria Nunes, agitando o braço esguio da apóstolo diante de um sujeito obeso, de vasto colete branco, que recuava com espanto, assim perturbado no quieto gozo do seu grosso charuto e da doce noite de maio. O fidalgo da torre recolheu para o Bragança, impressionado, ruminando a ideia do patriota. Tudo nela o seduzia e lhe convinha. A sua colaboração numa revista considerável de 70 páginas, em companhia de escritores doutos, lentes de escolas, antigos ministros, até conselheiros de Estado. A antiguidade da sua raça, mais antiga que o reino, popularizada por uma história de heróica beleza e que, com tanto fulgor, ressaltavam a bravura e a soberba dalma dos Ramírez. E, enfim, a seriedade acadêmica do seu espírito, o seu nobre gosto pelas investigações eruditas, aparecendo no momento em que tentava a carreira do parlamento e da política. E o trabalho, a composição moral dos vetustos Ramírez, a ressurreição arqueológica do viver alfonsino, as 100 tiras de almaço a atulhar de prosa forte, não o assustavam. Não, porque felizmente já possuía a sua obra, e cortada em bom pano, alinhavada com linha hábil. Seu tio Duarte, irmão de sua mãe, uma senhora de Guimarães, da Casa das Balsas, nos seus anos de ociosidade e imaginação, de 1845 a 1850, entre a sua carta de bacharel e o seu alvará de delegado, fora poeta e publicara no Bardo, Semanário de Guimarães, um poemeto em verso solto, O Castelo de Santa Ireneia, que assinara com 2 iniciais DB. Esse castelo era o seu,
o paço antiquíssimo de que restava a negra torre entre os limoeiros da horta. E o poemeto cantava com romântico garbo um lance de altivez feudal em que se sublimara Tructezindo Ramírez, alferes-mor de Sancho I, durante as contendas de Afonso II e das senhoras infantas. Esse volume do bardo, encadernado em marroquim com o brasão dos Ramírez, o açor negro em campo escarlate, ficara no arquivo da casa como um trecho da crônica heróica dos Ramírez. E muitas vezes, em pequeno, Gonçalo recitara, ensinados pela mamã, os primeiros versos do poema de tão harmoniosa melancolia. Na palidez da tarde, entre a folhagem que o outono amarelece, era com esse sombrio feito do seu vago avoengo que Gonçalo Mendes Ramírez decidira em Coimbra, quando os camaradas da pátria e das ceias o aclamavam o nosso Walter Scott, compor um romance moderno, de um realismo épico, em 2 robustos volumes, formando um estudo ricamente colorido da meia-idade portuguesa. E agora lhe servia, e com deliciosa facilidade, para essa novela curta e sóbria de 30 páginas que convinha aos anais. No seu quarto do Bragança abriu a varanda, e debruçado, acabando o charuto, na dormente suavidade da noite de maio, ante a majestade silenciosa do rio e da lua, pensava regaladamente que nem teria a canseira de esmiuçar as crônicas e os folhos maçudos. Com efeito, toda a reconstrução histórica a realizara solidamente, com um saber destro, o tio Duarte. O paço acastelado de Santa Ireneia, com as fundas, Cárcovas, a Torre Albarrã, a Alcáçova, a Masmorra, o Farol e o Balsão. Cárcovas, poços que circundavam o castelo ou fortaleza. Torre Albarrã, a torre principal do castelo. Alcáçova, fortaleza. Balsão, bandeira, pendão. O velho Tructezindo, enorme, e os seus flocos de cabelos e barbas ancestrais derramados sobre a loriga de malha. Os servos mouriscos, de surrões de couro, cavando os regueiros da horta. Os oblatos resmungando à lareira as vidas dos santos. Os pajens jogando no campo do tavolado. Tudo ressurgia com verídico realce no poemeto do tio Duarte. Ainda recordava mesmo certos lances. O truão assoltado, o festim e os uchões que arrombavam as cubas de cerveja, a jornada de Violante Ramírez para o mosteiro de Lorvão. Junto à fonte morisca, entre os umeiros, a cavalgada para. O enredo todo com a sua paixão de grandeza bárbara, os recontros bravios em que se saciam a punhal os rancores de raça, o heróico falar despedido de lábios de ferro, lá estavam nos versos do Titi, sonoros e bem balançados. Monge, escuta, o solar de Dom Ramírez, por si e pedra a pedra se aluíra, se jamais um bastardo lhe pisasse com sapato aviltado as lajes puras. Na realidade, só lhe restava transpor as fórmulas fluídas do romantismo de 1846 para sua prosa tersa e máscula, como confessava o Castanheiro, de óptima cor arcaica, lembrando o bobo. E era um plágio? Não. A quem, com mais seguro direito do que a ele, Ramírez, pertencia à memória dos Ramírez históricos? A ressurreição do velho Portugal, tão bela no castelo de Santa Ireneia, não era obra individual do tio Duarte, mas dos herculanos, dos rebelos, das academias, da erudição esparsa. E de resto, quem conhecia hoje esse poemeto? E mesmo o bardo, o delgado semanário que perpassara durante 5 meses, há 50 anos, numa vila de província? Não hesitou mais, seduzido, e enquanto se despia, depois de beber aos goles um copo d'água com bicarbonato de soda, já martelava a primeira linha do conto, a maneira lapidária da Salammbô. Salammbô, romance histórico de Gustave Flaubert, cuja personagem principal é Salammbô, filha de Amílcar, general cartaginês. O romance, publicado em 1862, é considerado um modelo de estrutura e de estilo. Era nos passos de Santa Ireneia por uma noite de inverno, na sala alta da Alcáçova. Ao outro dia procurou José Lúcio Castanheiro na repartição dos próprios nacionais, à pressa, porque, depois de uma conferência no banco hipotecário, ainda prometera acompanhar as primas Chelas a uma exposição de bordados na livraria Gomes. E anunciou ao patriota que, positivamente, lhe assegurava para o primeiro número dos anais da novela a que já decidira o título, A Torre de Dom Ramírez. Que lhe parece? Deslumbrado, José Castanheiro atirou os magríssimos braços resguardados pelas mangas da alpaca até a abóbada do esguio corredor em que o recebera. Sublime! A Torre de Dom Ramírez? O grande feito de Tructezindo Mendes Ramírez contado por Gonçalo Mendes Ramírez. E tudo na mesma torre. Na torre, o velho Tructezindo pratica o feito. E 700 anos depois, na mesma torre, o nosso Gonçalo conta o feito.
Caramba, menino, carambíssima! E isto é que é reatar a tradição. 2 semanas depois de volta a Santa Ireneia, Gonçalo mandou um criado da quinta com uma carroça a Oliveira, a casa do seu cunhado José Barrolo, casado com Gracinha Ramírez, para lhe trazer da rica livraria clássica que o Barrolo herdara do tio Deão da Sé todos os volumes da história genealógica e, acrescentava numa carta, todos os cartapácios que por lá encontrares com o título de Crônicas do Rei Fulano. Depois do pó das suas estantes, desenterrou as obras de Walter Scott, volumes desirmanados do Panorama, a História de Herculano, o Bobo, o Monge de Cister. E assim, abastecido com uma farta resma de tiras d'almaço sobre a banca, começou a repassar o poemeto do tio Duarte, inclinado ainda a transpor para a aspereza de uma manhã de dezembro, como mais congênere com a rudeza feudal dos seus avós, aquela luzida cavalgada de donas, monges e homens d'armas que o tio Duarte estendera através de uma suave melancolia outonal pelas veigas do Mondego. Na palidez da tarde, entre a folhagem que o outono amarelece... Mas como era então junho e a lua crescia, Gonçalo determinou por fim aproveitar as sensações de calor, luar e arvoredos que lhe fornecia a aldeia para levantar, logo à entrada da sua novela, o negro e imenso paço de Santa Ireneia, no silêncio de uma noite de agosto, sobre o resplendor da lua cheia. E já enchera desembaraçadamente, ajudado pelo bardo, 2 tiras, quando uma desavença com seu caseiro, o Manuel Relio, que amanhava a quinta por 800 mil réis de renda, veio perturbar na fresca e noviça inspiração do seu trabalho o fidalgo da torre. Desde o Natal, o Relio, que durante anos de compostura e ordem se emborrachava sempre aos domingos com alegria e com pachorra, começara a tomar 3 e 4 vezes por semana bebedeiras desabridas, escandalosas, em que espancava a mulher, atroava a quinta de berros e saltava para a estrada, esguedelhado, de varapau, desafiando a quieta aldeia. Por fim, uma noite em que Gonçalo, à banca depois do chá, laboriosamente escavava os fossos do paço de Santa Ireneia, de repente a rosa cozinheira rompeu a gritar: "Aqui del Rei contra o Relio!" E através dos seus brados e dos latidos dos cães, uma pedra, depois outra, bateram na varanda venerável da livraria. Enfiado, Gonçalo Mendes Ramírez pensou no revólver. Mas justamente nessa tarde, o criado, o Bento, descera aquela sua velha e única arma à cozinha para desenferrujar e arear. Então, atarantado, correu ao quarto, que fechou a chave, empurrando contra a porta cômoda, com tão desesperada ansiedade que frasco de cristal, um cofre de tartaruga, até um crucifixo, tombaram e se partiram. Depois gritos e latidos findaram no pátio. Mas Gonçalo não se arredou nessa noite daquele refúgio bem defendido, fumando cigarros, ruminando um furor sentimental contra o Relio, a quem tanto perdoara, sempre tão afavelmente tratara e que apedrejava as vidraças da torre. Cedo de manhã convocou o regedor. A Rosa, ainda trêmula, mostrou no braço as marcas roxas dos dedos do Relio. E o homem, cujo arrendamento findava em outubro, foi despedido da quinta com a mulher, a arca e o catre. E imediatamente apareceu um lavrador dos Bravais, o José Casco, respeitado em toda a freguesia pela sua seriedade e força espantosa, propondo ao fidalgo arrendar a torre. Gonçalo Mendes Ramírez, porém, já desde a morte do pai, decidira elevar a renda a 950 mil réis, e o Casco desceu as escadas de cabeça descaída. Nota: observe-se a harmonia imitativa da repetição da sílaba K que sugere o ruído do Casco descendo as escadas. Voltou logo ao outro dia, percorreu humildamente toda a quinta, esfarelhou a terra entre os dedos, esquadrinhou o curral e a adega, contou as oliveiras e as cepas, e no esforço em que lhe arfaram todas as costelas, ofereceu 910 mil réis. Gonçalo não cedia, certo da sua equidade. O José Casco voltou ainda com a mulher. Depois, num domingo, com a mulher e um compadre, e era um coçar lento do queixo rapado, umas voltas desconfiadas em torno da eira e da horta, umas demoras sumidas dentro da tulha que tornavam aquela manhã de junho intoleravelmente longa ao fidalgo, sentado num banco de pedra do jardim, debaixo de uma mimosa com a Gazeta do Porto. Quando o Casco, pálido, lhe veio oferecer 930 mil réis, Gonçalo Mendes Ramírez arremessou o jornal, declarou que ia ele, por sua conta, amanhar a propriedade, mostrar o que era um torrão rico, tratado pelo saber moderno, com fosfatos, com máquinas. O homem de Bravais, então, arrancou um fundo suspiro, aceitou os 950 mil réis. À maneira antiga, o fidalgo apertou a mão do lavrador, que entrou na cozinha e enxugar um largo copo de vinho, espojando na testa, nas cordoveias rijas do pescoço, o suor ansiado que o alagava.
Mas, como entulhada por esses descuidados, a veia abundante de Gonçalo estancou. Não foi mais que um fio arrastado e turvo. Quando, nessa tarde, se acomodou à banca para contar a sala d'armas do Paço de Santa Irenéia por uma noite de lua, só conseguiu converter servilmente numa prosa aguada os versos lisos do tio Duarte, sem relevo que os modernizasse, desse majestade senhorial ou beleza saudosa, aqueles maciços muros onde o luar, deslizando através das rechas, salpicava centelhas pelas pontas das lanças altas e pela cimeira dos morriões. Rechas, o mesmo que rixas, grades de gelosias. Morrões, capacete sem viseira com tope enfeitado. E desde as 4 horas, no calor e silêncio de domingo de junho, labutava, empurrando a pena como lento arado em chão pedregoso, riscando logo rancorosamente a linha que sentia deselegante e mole, ora num reboliço a sacudir e reenfiar sob a mesa os chinelos de marroquim, ora imóvel e abandonado à esterilidade que o travava, com os olhos esquecidos na torre, na sua dificílima torre, negra entre os limoeiros e o azul, toda envolta no piar e esvoaçar das andorinhas. Por fim, descorçoado, arrojou a pena que tão desastrosamente emperrara, e fechando na gaveta com uma pancada o volume precioso do bardo, «Irra, estou perfeitamente entupido. É este calor. E depois aquele animal do casco toda a manhã.» Ainda releu, coçando sombriamente a nuca, a derradeira linha rabiscada e suja. Na sala altaneira e larga, onde os largos e pálidos raios da lua... largos... E os pálidos raios, os eternos pálidos raios. Também este maldito castelo tão complicado, e este Dom Tructesindo que eu não apanho, tão antigo. Enfim, um horror. Atirou no repelão a cadeira de couro, cravou com furor um charuto nos dentes, e abalou da livraria batendo desesperadamente a porta num tédio imenso da sua obra, daqueles confusos e enredados passos de Santa Irenéia, e dos seus avós, enormes, ressoantes, chapeados de ferro, e mais vagos que fumos.